Bom dia nesta manhã. Eu quero pedir a permissão a vocês que nós entramos um pouco no lado de vocês. Aqueles que me seguem no canal, aqueles que visualizam esse canal, que esta palavra ele venha entrar no seu coração e resolver a sua causa. Estou aqui mais uma vez com o pastor André, homem de Deus, homem que Deus tem usado aonde ele passa, que hoje não venha ser diferente. Deus ele possa usar tremendamente naquilo que Deus ele quer para mim e a sua vida. Eu gostaria que você se dispusesse agora um momento, 15 a 20 minutos, e refletisse a mensagem que Deus tem direcionado no coração do pastor André, para que venha transmitir a cada um de nós. Tira a preocupação de lado, tira o enfado de lado. Um domingo que nem esse, um domingo que você está respirando, que a sua saúde está boa. Mesmo as pessoas que andam aí em enfermidade, que venha se ligar nesse momento, nesta manhã, com a palavra de Deus, que Deus ele possa resolver aquilo que está no seu coração. Que Deus ele possa abrir um leque de bênção na sua vida, na sua casa. Não desanime, não deixe a luta vir predominar a sua vida de uma tal forma que você olhe para um lado, olhe para o outro e não vê a saída. A saída sempre vai estar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu gostaria de dar a oportunidade de quem é direito do pastor André para ele expressar aquilo que Deus colocou no seu coração. No seu coração para nós. E nós venha receber de Deus todos os remédios espiritual na nossa vida. Pastor André, fica a benção agora. Amém. O meu bom dia para você que vai estar assistindo a esse vídeo. A paz do Senhor para você, irmão. E que esse dia também seja um dia de salvação, de transformação. Que esse dia seja um dia onde Deus venha manifestar, como Ele tem sempre manifestado, o poder do Santo Espírito nas nossas vidas. Que esse dia venha ser um dia de vitória, de portas abertas. Que esse dia venha ser um dia onde a solução do seu problema ele venha ter aí a vitória, né? Venha ser solucionado aquilo que você tem batalhado, tem buscado. E profetizamos nessa manhã, juntamente com o nosso irmão Danilo, aí a sua vitória, né? A conquista daquilo que Deus tem planejado para estes últimos dias nosso aqui na presença dele. E que o Senhor venha trazer também, o seu coração venha estar aberto para receber a palavra, que a palavra venha produzir o resultado, a palavra venha manifestar os desígnios de Deus na sua vida nessa oportunidade. Eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesse dia de hoje, o Salmo 30, um salmo poderosíssimo, um salmo de grande entendimento no nosso coração, um salmo que traz a certeza daquele que está na presença de Deus, da fé daqueles que estão na presença de Deus e aqueles que precisam se achegar também. A palavra de Deus ela tem o poder de transformação, né? A palavra de Deus ela tem o poder da vida, da esperança, da paz e principalmente da libertação da nossa alma. E o Salmo 30 é um salmo que eu gosto sempre de meditar, é um salmo que sempre a gente fala sobre ele também com muita propriedade. É o salmo da libertação, é o salmo da gratidão, do reconhecimento, o salmo do arrependimento, o salmo das maravilhas que Deus tem manifesto nas nossas vidas. E ele aqui, o salmista, né? Esse salmo, quem escreveu foi Davi, e nós sabemos pela história que Davi foi o maior salmista, né? Ele foi que compôs a maioria dos salmos que estão na Bíblia, e por ser um adorador, e o Salmo 30 também é atribuído a ele.
E aqui o próprio salmista vai dizer assim: exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste a vida para que não descesse o abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da santidade. Porque a ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O verso 8 diz assim: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. O verso 10, ouve, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. Esse salmo, como comecei a falar, é um salmo que Davi atribui a Deus aqui o reconhecimento da vida dele como homem, como ser humano, e ele também exalta Deus pelo que Deus, aonde Deus o colocou, né? A gente vai ver aqui no verso 1, ele vai assim: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Todos nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, todo cristão, pelo menos aquele que lê a Bíblia Sagrada e tem conhecimento da palavra de Deus, conhece muito bem que Davi foi o segundo rei, e por que não dizer, um dos maiores reis que a terra teve como homem, né? 3 reis que foram grandes no início do reinado, né, na época da monarquia: Esaú, Davi e Salomão. Foram os maiores reis que a terra conheceram em seus reinados. Mas Davi, entre Saul e Salomão, está no meio ali, ele é maior, é um dos maiores, primeiro porque ele foi levantado em dificuldade. Deus chamou ele, mas até antes de Deus o chamar para reinar, né, quando Deus mandou lá Samuel na casa de seu pai para ungí-lo como rei, ele teve um lado de adoração que chamou a atenção de Deus. Davi compõe os salmos no momento de dificuldade, Davi compõe salmo na hora das adversidades, na hora das perseguições, e por isso ele foi chamado para ser um dos apacentadores, para ser um homem de grande intimidade com Deus e também de grande autoridade no meio da nação israelita. E o Davi também é um homem que reconhece o poder de Deus. A gente for observar a diferença entre Saul para Davi é muito grande, né? Davi é um rei escolhido pelo homem. É o homem que escolhe Saul. Pela questão do povo pedir o rei, Deus permitiu que Saul fosse rei. Mas não é escolhido por Deus. Foi apenas ungido por Deus. Já Davi, é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que tira ele lá do meio lá das ovelhas e coloca ele para reinar durante ali 40 anos. Ele reina no meio do povo de Deus. E aí, vamos observar aqui que Davi também ele tem esse reconhecimento. Ó Senhor, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Interessante aqui, Davi começa a atribuir a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelo aquilo que ele tem feito. E eu aprendo com isso e trago para a minha vida, como pastor hoje, né, que Deus tem me concedido essa graça de ser pastor de igreja. Eu já pastorei a igreja, hoje estou como ali o co-pastor em parte de Minas Gerais, mas eu agradeço a Deus porque não é mérito meu, não foi por esforço meu, foi pela chamada de Deus na minha vida. Então eu preciso reconhecer cada dia que tudo que tenho, que o que eu sou, aonde estou, da onde vim, eu tenho que entender e atribuir a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Davi, ele mostra isso, né? Davi é um dos reis que ele nunca teve dificuldade.
de reconhecer o poder de Deus na sua vida. Por mais que teve suas falhas, né? Teve aquele momento do adultério, o homicídio que estava no meio também dessa situação, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele nunca continuou no mesmo pecado. Ele pecava, reconhecia o erro, Deus o perdoava e ele continuava adorando o nome do Senhor. E aí, nesse salmo aqui, ele está dizendo isso: exaltar-te-ei, porque tu me exaltaste e fizeste com que meus inimigos e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. A gente estuda a história desse homem na Bíblia Sagrada e vai ver que ele sofreu perseguições. E não foi pequena não, foi grande. O próprio Davi teve um momento que ele desejou morrer. Teve um momento que ele entrou numa dificuldade física, espiritual, e desejou a morte das perseguições. Perseguido pelo Saul, era perseguido primeiro pelos irmãos. Né? A gente for observar Davi, quando Samuel chega na casa de Jessé, quem está lá é os que era mais preferido do pai, né? Era aqueles que estavam mais o rei na guerra, era aqueles que estavam ali em evidência. Davi não era nem conhecido, Davi sempre estava tomando conta de ovelha, estava num lugar de dificuldade. Tomar conta de ovelha naquela época era tido como um serviço não muito bem visto pelas aquelas pessoas da época lá. Mas Davi já começa a perseguição na vida dele através do quê? Da sua família. Tanto que nem fala o nome dele quando Samuel pergunta assim: não tem mais nenhum aqui para que seja ungido? Ele diz assim: tem um que está tomando conta das ovelhas. Então a perseguição já começa por aqui. Outra coisa interessante, era perseguido pelos irmãos. Depois passou a ser perseguido pelo próprio rei, porque o rei via algo diferente na vida dele. Depois que ele é ungido, que acontece toda aquela situação, permissão de Deus, Davi é perseguido pelo filho. E assim sucessivamente. Só que ele vai no Salmo dizer assim: Senhor, eu vou te exaltar, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Por mais que o inimigo perseguiu Davi, por mais que houve perseguição, muitas perseguições na vida de Davi, o inimigo não conseguiu se alegrar, porque em todas as perseguições Davi venceu. Todas as perseguições Davi alcançou a vitória. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Não quer dizer que eu passo por perseguição, que eu passo por luta, que eu passo por adversidade, que eu vou morrer sem ter alegria. Não. A perseguição serve até para eu crescer e também lá na frente eu reconhecer que em tudo isso Deus me deu livramento, Deus me deu vitória. Paulo diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Então, tudo que acontece na nossa vida hoje, nós como crentes, nós entendemos que existe o lado do inimigo das nossas almas, né, que é espiritual. Existe a perseguição humana, do homem que não tem Deus no coração, o homem que não teme a Deus. Mas tudo isso que acontece é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado na nossa vida. E Davi, ele vai dizer isso aqui, né? O Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Mas o verso 5, ele vai dizer assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O favor do Senhor está o quê? A vida. A ira do Senhor, né? Nós sempre pregamos que Deus, ele é amor, e com certeza ele é o amor. A expressão maior dele foi quando entregou Jesus pelo resgate da nossa alma, né? E nós sabemos que o amor de Deus é grande. Não tem como explicar o grande amor que Deus tem pela nossa vida. Ele está dizendo isso aqui, ó. Só que existe a questão também dentro do amor de Deus, esse atributo que é o maior, existe também uma regra que é falar dentro do conhecimento que a gente tem, que Deus também é um Deus que ira, né?
É um Deus que, por ele irá por questão de quê? Porque Deus ele não atolera o pecado. Ele não concorda com o erro. Ele não concorda com a injustiça. Por isso que a ira de Deus é para trazer a sentença para todos aqueles que estão em pecado e não querem compromisso com a verdade, com a sua palavra. Nesse sentido aqui, o amor também, dentro do amor existe essa situação. Não é porque eu amo que eu tenho que concordar com o erro, que eu tenho que passar a mão na cabeça, que eu tenho que massagear o ego, que eu tenho... Não. O amor, até mesmo o amor, ele é expressado quando existe quando está acontecendo hoje, existe a disciplina para andar corretamente dentro dos caminhos do Senhor. E Davi está dizendo isso. No teu favor está a vida. Ou seja, a ira do Senhor dura somente um momento. Porque Davi entendia que quando Deus estava irado, ele ia para o joelho, ele ia para a humilhação, ele se humilhava, ele se arrependia daquilo que ele cometia e Deus o perdoava e lhe concedia vitória. E a mesma coisa que ele está dizendo aqui para nós. Nós sabemos que somos falíveis, somos sujeitos ao erro, somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos às falhas, mas nós precisamos entender que Deus ele nos atende quando nós nos arrependemos. Voltamos atrás, pedimos perdão, não mais praticamos os erros para que venhamos alcançar a sua misericórdia. Ele diz aqui que a ira de Deus ela dura um momento e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A noite que Davi está dizendo aqui não é a noite escura. É representada como a noite escura pela questão que de noite você não consegue, no escuridão você não consegue ver nada. Você não consegue ver saída. Você não consegue ver a luz, né? Mas a noite que Davi está dizendo aqui é a noite da luta, a noite da adversidade, a noite da tempestade, a noite da tristeza, a noite da angústia. Até mesmo de noite, quando a gente às vezes está com insônia, né? Quando a gente está passando por alguma situação, a gente pensa que não vai passar mais. Essa noite não vai passar mais. Né? Tem gente aí que perde o sono e pensa que não vai mais passar. Já aconteceu isso comigo, já tive essa experiência. Mas o que Davi está querendo dizer aqui é a noite da tribulação, da perseguição, de tudo de ruim que pode acontecer. Ele usa a noite como esse momento. Só que Davi, ele entende que mesmo que exista tudo isso, e isso faz parte, depois que o homem pecou, ele ficou sujeito a passar por tudo isso, e principalmente o servo de Deus, quanto mais na presença de Deus, mais perseguição, quanto mais na presença de Deus, mais tribulação, e é necessário que aconteça isso, porque Paulo diz na sua carta aos Romanos, se você ler a carta bem direitinho lá, a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, Paulo começa a expressar lá algumas coisas importantes para a nossa vida. Mas lá no versículo, lá a partir do versículo 5, Paulo diz assim, versículo 3 diz assim, porque a tribulação, ela produz a paciência é a experiência é a esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dá para entender o quê? Que a tribulação é um agente de Deus para que nós venhamos adquirir a experiência. Não tem como ter experiência se você não passar por uma luta. Estou aqui diante de um pedreiro, né? Ele trabalha na questão da construção civil. Eu mexo também com a questão de construção civil, mas não com tanta experiência como tem o irmão Danilo, como tem outros pedreiros aí na área. Para eles chegar a fazer um prédio, ou fazer uma casa, ou qualquer edifício que seja edificado por eles têm primeiro um processo. Um processo, às vezes, que a pessoa não observa uma casa bonita, mas não vê o que está por trás dela, não vê ali a estrutura daquela casa. Ela passou por um processo, até um processo de dificuldade para chegar aonde chega, né? É a questão da nossa vida espiritual. A tribulação é para nos forjar. A tribulação é para nos amadurecer. A tribulação é para nós adquirir até mesmo. Como é que nós vamos falar de algo que nós não tivemos experiência? E principalmente com Deus. Por isso que Paulo está dizendo
a tribulação, ela produz a paciência. Tem gente que reclama porque vive a tribulação. Ah, tô passando por essa tribulação, passando por essa luta. A tribulação, no sentido aqui que Paulo está dizendo, é para crescimento, para experiência com Deus. Para ter, ele falou assim lá, paciência, experiência e esperança. A tribulação, ela produz essas três virtudes na vida do crente. E nós precisamos entender isso. E Davi está dizendo, ó, a luta, o choro de luta pode durar uma noite. A noite inteira pode durar. Só que ele falou assim, não vá pensar que porque está tendo tristeza, porque está tendo luta, porque está tendo dificuldade, que não vai vir a luz, que não vai vir o dia, que não vai vir a alegria. A alegria, ela vem pelo amanhã. Ou seja, a noite, também no sentido da palavra aqui, é passageira. A noite aqui, ela vem, a luta vem e passa. Tribulação, ela vem e passa. A adversidade, ela vem e passa. A dificuldade, ela vem e passa. A falta de alguma coisa, vem e passa. A necessidade vem e passa. A alegria vem pela manhã. E a alegria aqui é uma coisa que é eterna. É a alegria de ter o livramento, de ter a salvação, de ter as portas abertas. É a alegria de obter o resultado naquilo que nós estamos buscando na presença de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você. Nós temos que primeiro entender que nós precisamos exaltar a Deus, agradecer a Deus por tudo, fazer como a Bíblia, a própria palavra de Deus diz, Paulo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Exaltar a Deus pelos benefícios, exaltar a Deus pelos livramentos, engrandecer a Deus pelas bênçãos adquiridas, bem dizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E principalmente, entender que a luta não é o fim de todas as coisas. A luta, ela é o começo. A tribulação, ela é também o alicerce para a nossa vida. E que o Senhor, nesse dia, possa manifestar essa palavra para o seu coração. Que Ele possa trazer o entendimento na sua vida. E que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. E assim eu quero deixar essa palavra, agradecer o espaço, né, que é dado aqui pelo nosso irmão. Que Deus abençoe ele, abençoe a família. Mas entenda, né, que Deus ele dá livramento em todas as coisas. Não é porque o inimigo se levantou que ele vai permanecer de pé. Não é porque vê a enfermidade que ela vai continuar. Não é que vê a falta de alguma coisa que ela vai continuar. Não é que a tribulação veio que ela vai continuar. Tudo tem um propósito diante de Deus na nossa vida. Agora nós aqui temos que saber. Às vezes a luta não cessa porque a pessoa não entende o propósito. Continua desobedecendo. Né? Tem a luta que nós adquirimos com as nossas próprias mãos e tem a luta que é a permissão de Deus. O que é permissão de Deus, Deus tem um propósito. Até mesmo quando nós adquirimos nas nossas próprias mãos, porque entra também a permissão de Deus. Só que nós entramos, nós temos que buscar a entender, ser humilde, não se orgulhar e voltar atrás, para que Ele possa manifestar o poder dele. Assim é que Deus abençoe você nesse dia. Eu deixo essa palavra e repasso aqui para o nosso irmão Danilo nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus ele possa abençoar a vida de vocês nessa manhã. Essa palavra venha ficar guardada no nosso coração. Que Deus venha enlarguecer mais a nossa tenda, a tenda do pastor Zé. Que Deus sempre use ele dessa forma, com essa simplicidade, com essa ousadia que Deus tem dado a ele. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nesta manhã nós recebamos essa palavra de coração aberto. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor a todos.